Pesquisadores da Universidade Federal do Piauí divulgaram hoje o último boletim epidemiológico da Covid-19 em 2020. Os dados mostram que houve um aumento no número de casos depois da eleição e que há uma certa estabilização no momento. Para saber mais detalhes desse estudo, eu converso agora por videoconferência com o pesquisador Emídio Marques Neto, que faz parte do Núcleo de Estudos em Saúde Pública. Boa noite, professor Emídio. Obrigada por participar do Jornal Cidade Verde. Boa noite, Cláudia Brandão. Boa noite, telespectadores. É um prazer estar aqui para conversar com seus telespectadores. Professor, a gente observa pelos dados do estudo que foi desenvolvido pela UFP que depois do período de eleição, quando houve aquelas aglomerações, houve um pico da doença que agora estava começando a se normalizar. Ou seja, há normalmente um movimento sazonal dessas ondas sempre que há grandes aglomerações. Por essas projeções, o que se pode esperar para janeiro, depois dessas festas de fim de ano? Bom, Cláudia, é exatamente isso. A gente teve um pico da doença ali em agosto, no estado do Piauí como um todo, depois uma redução gradativa e após o primeiro e o segundo turno das eleições, a gente teve um aumento tanto no número de novos casos quanto no número de óbitos. E essa é a tendência, isso é o que tem acontecido desde a China. Quanto mais as pessoas estiverem próximas fisicamente, maior a contaminação, e isso se reflete no número de casos e, posteriormente, no número de óbitos. Então, infelizmente, Cláudia e telespectadores, o que a gente espera é que, a partir da segunda semana de janeiro, volte a ter um repique do número de casos e, de fato, a gente possa ter aquilo que se convencionou aí chamar de segunda onda. São essas as projeções que a gente tem feito. Agora, eu queria até fazer uma diferença em termos de nomenclatura com o senhor. O senhor se referiu a repique nesses momentos em que a gente tem maior aglomeração. A gente teria isso como um repique momentâneo ou seria, de fato, uma segunda onda da doença, como está acontecendo na Europa? Cláudia, felizmente, se a gente pode falar isso, a gente está mais ou menos 60 dias atrasados do ponto de vista epidemiológico em relação à Europa. Isso nos dá a chance de tomar as medidas corretas e talvez não chegar à crise que a gente está verificando na Europa. Por exemplo, a gente precisa urgentemente resolver a crise política para resolver a compra de vacinas. Nós precisamos iniciar urgentemente a vacinação da nossa população. Política de saúde é bem-vinda. Política na saúde nunca é uma boa receita, nunca funciona bem. Outra coisa que eu queria perguntar ao senhor, a gente começa a observar também que há um movimento crescente, tanto de casos quanto de mortes, vindo do interior do estado. Isso acaba pressionando a capital, porque muitos desses pacientes se dirigem para cá, né? Exato, Cláudia. Quando a gente olha para as regionais de saúde do Piauí, que é assim que o Piauí se organiza administrativamente, a gente verifica que tem 3 regionais do interior do Piauí que estão com o maior número de casos e de óbitos. São a Chapada das Mangabeiras, ali na região de Bom Jesus, a região da Serra da Capivara e a região de São Raimundo Nonato e a região do Vale do Sambito, que fica na região de Valença. Então, esses casos, quando ficam graves, e aí me permita fazer uma ressalva, na região de São Raimundo Nonato, por exemplo, só tem 20% dos leitos de UTI disponíveis. Ou seja, os casos graves nessa região, eles frequentemente vêm para Teresina. E isso sobrecarrega o sistema de saúde de Teresina e, mais do que isso, a gente tem o que a gente chama de importação do vírus, né? O vírus fica circulando pelo estado e a gente não consegue controlar e interromper a transmissão e a contaminação para novas pessoas. Que é uma pena. Muito obrigada ao professor Emídio. As pessoas podem acessar pelo site da universidade, né, para ter acesso a mais detalhes desse estudo. Obrigada, professor. Então, está dado o recado. A melhor política, até que saia a vacina, é manter o distanciamento. Por enquanto, vamos seguir esperando que a vacina seja comprada pelo Ministério da Saúde para que todos nós possamos ser finalmente imunizados.